Olá pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Acho que Sica já entrou. Sica, pede para entrar aí. Sica. Ah, já pediu. Peraí. Oi, Fred. E aí, meu querido, tá me Bom ouvindo bem? dia. Tô te ouvindo bem. Ah, eu também. Maravilha. Prazer. O pessoal tá entrando aí. Tem gente do Brasil todo aí, viu? Que legal, cara. Fiquei muito feliz do convite. É um maior prazer dialogar contigo. Pô, ainda mais esse tema, né? Esse tema aí que é um tema. Você tá brilhando aí, já lhe ouvi falar sobre isso. Suas ideias são sensacionais. Acho que você captou bem o espírito do tempo, o que não é talvez a tarefa mais difícil do pesquisador, é perceber o que é relevante de ser pensado, e acho que você captou muito bem isso. E aí vamos compartilhar com essa galera aí sobre esse tema. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer uma apresentação sua, depois lhe faço uma provocação, aí você se apresenta e a gente começa a conversar. Maravilha. Pessoal, estamos aqui hoje conversando com o Heitor Sica. Heitor, ele é professor associado da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele é mestre, doutor e livre docente por lá. Já escreveu muitos livros, trabalhos muito relevantes, que tangenciam desde temas de teoria geral, como preclusão, a execução e cognição, que é o tema da sua livre docência, passando por nulidades, por procedimentos especiais, por intervenção de terceiros, por negócios processuais. É um processualista que tenta tenta se expressar nos diversos trechos, né, do processo. Ele não é um processualista de temático ou monotemático, setorizado. Ele vai atravessando os temas e vai colocando a sua marca. E é, daqueles processualistas da minha geração, um dos mais destacados, não só pelo seu trabalho, mas também pelos seus frutos, que são os seus orientandos e orientandas, que têm produzido trabalhos muito bons, muito bons. E a gente vê também a marca do professor nos seus filhos e filhas acadêmicos, né? E a gente vê isso muito no legado, na descendência acadêmica de Sica. E, ultimamente, Sica tem pesquisado e tem refletido bastante, já fez algumas palestras sobre o assunto, já fez algumas lives sobre esse assunto, sobre a execução extrajudicial. Esse tema, que é um tema muito importante, é um tema sobre o qual não há muita coisa escrita. A gente tem, com essa tese de Flávia, tem artigos que vêm sendo pouco publicados, mas é um tema que é interessante, como há muito preconceito em torno dele, né? Muita incompreensão em torno dele. E aí, para passar a palavra para a Sica, e já começar a nossa conversa, eu queria perguntar, Sica, para a gente começar, queria que você falasse um pouco o que é execução judicial e se a gente já tem vigendo sem maiores reflexões, mas vigendo execução extrajudicial no Brasil. Obrigado por ter vindo, meu cara. Obrigado, Fred. Então, primeiro, renovar aqui o agradecimento de você ter me convidado. Expressar a minha enorme admiração por você. Você é o líder da nossa geração, você é o cara que arregimenta, capitaneia toda uma geração de processualistas, a nossa, que eu acho que a gente está na mesma, embora você seja um pouquinho mais velho do que eu. Embora você tenha entrado na docência um pouco antes do que eu, salvo engano, você entrou na UFBA em 2000. Em 2000 estava me formando na graduação. Então, talvez isso nos traga algum gap geracional, mas você é um cara que realmente é visto por todos como um líder, um formador de opinião. É um enorme prazer dialogar contigo. Vamos lá. Deixa eu contar um pouco da história de como eu pensei nesse tema, e aí você entende o meu raciocínio do que eu compreendo como execução extrajudicial. Primeiro, a gente pensar no que é execução. Porque até pouco tempo atrás, os mecanismos coercitivos eram, para muitos autores,
algo distinto da execução. A execução indireta, para muitos, era considerada como um fenômeno distinto. O Ovídio Batista, por exemplo, sempre disse isso. Barbosa Moreira. Italiana, exato. Então, quando a gente olha para o 139, inciso 4 do CPC de 2015, essa é a primeira questão que cai, execução. Hoje, é combinação e coordenação de atividades subrogatórias e coercitivas. Então, essa é uma primeira concepção para que a gente expanda nossos conceitos de execução. Segundo ponto, nós temos que reconhecer que você tem um ótimo texto sobre a execução de sentença constitutiva. As reformas de 2005 trouxeram à cena a ideia de execução de sentenças proferidas em ações meramente declaratórias. Então, isso também expande o conceito de execução. A execução seria toda atividade de realização de um comportamento que deveria ser adotado espontaneamente por um sujeito e não o foi. Quando a gente pega esse conceito assim ampliado, e ele é ampliado não só pela evolução dogmática, mas a própria evolução legislativa nos traz isso, nós já conseguimos visualizar, num primeiro momento, o que nem sempre é reconhecido como tal, mecanismos coercitivos extrajudiciais. Se a gente pensar no protesto, nós pensarmos na lei de licitações, que exige que os licitantes, para se habilitarem em certames, apresentem uma certidão negativa de débitos trabalhistas, mostrando que o licitante não responde a nenhuma execução em processo trabalhista que não foi garantida, que não foi objeto de uma segurança do juízo, no mínimo. Então, essa é uma primeira constatação. Execuções extrajudiciais por mecanismos coercitivos, nós já temos. Tudo aquilo que vai trazer consequências ruins para o devedor, fazendo com que ele pondere se é melhor pagar ou se é melhor continuar sem pagar e sofrer as consequências, isso coage, isso é mecanismo coercitivo. Eu até acho que isso poderia ser expandido. Então, eu imaginaria essa mesma lógica da certidão negativa de débitos trabalhistas ser colocado como uma certidão negativa de execuções, mesmo execuções em processos civis. A empresa que não honra execuções, que deixa execuções não satisfeitas, não garante o juízo, não paga, não poderia entrar em licitações. Se a gente passar isso para a pessoa física, o cidadão que tem execuções em aberto, que não honra os seus compromissos, não poderia se inscrever em concurso público. Acho que seria mais, a meu ver, compatível com a Constituição uma medida como essa, que é restrição ao exercício de liberdade econômica, do que propriamente apreensão de passaporte, por exemplo, que eu acho que começa a mexer no campo da liberdade de locomoção. Aí, do ponto de vista constitucional, tem um pouco mais de dificuldade de aceitar. Mas ninguém costuma olhar esses fenômenos como fenômenos de execuções extrajudiciais. O que normalmente a gente olha para os fenômenos de execução extrajudicial são basicamente dois planos diferentes, que, embora às vezes a doutrina trate de maneira conjunta, mas eu acho que são dois fenômenos distintos. Uma coisa é nós pegarmos um fenômeno que é essencialmente judicial e jurisdicional, que é a execução, e nós transferirmos isso para um ente privado. Então, nós poderíamos pensar no modelo português dos agentes de execução, que são entes privados que atuam com uma delegação do Estado, que se submetem à fiscalização e controle do juiz, mas que, na verdade, continuam a realizar uma execução fora do judiciário, ou pelo menos em grande parte fora do Poder Judiciário, mas, e fora do Estado, porque o agente de execução, embora haja por delegação estatal, ele ainda assim é um ente privado, mas continua a se manter uma lógica de heterocomposição de conflitos, ou seja, um terceiro que age de forma imperativa, que adjudica bens, adjudica a solução do conflito e portanto, a gente só substitui o juiz por um outro sujeito, e esse sujeito é que conduz as atividades que a gente chamaria de atividades executivas, e notadamente aquelas de caráter subrogatório, para, sobretudo, fazer a expropriação de bens para pagamento de quantia em dinheiro.
Eu vim estudando esse tema e me encantei com ele quando vieram as reformas de Portugal, 2003, depois 2008. Então, lá por 2010, 2011, eu estava estudando, me encantei, como muitos colegas também viram nisso, uma saída para a inefetividade da execução. Depois eu dei um passo além, de verificar que havia outros fenômenos de execuções extrajudiciais, mas que se submetiam a uma lógica diferente. Então, os exemplos que até você dá no manual: alienação fiduciária em garantia de imóvel, cédula hipotecária, que também em desuso, até por conta das falhas que a alienação fiduciária corrigiu. E há vários outros exemplos, né? A expropriação do bem penhorado, a alienação das ações do acionista remisso. Eu tenho uma lista de uns 20 exemplos espalhados na legislação, alguns deles pouco utilizados na prática, em que a gente não segue a mesma lógica de uma execução heterocompositiva, em que eu tenho que pedir para um terceiro imparcial exercer o seu poder. Esse terceiro vai fazer um exame profundo daquilo que eu postulei. Então, o agente de execução, ele vai ser autorizado pelo juiz da execução, né? No modelo português atual, basta uma decisão da simples secretaria, que seria o nosso cartório, mas analisando pressupostos, a apresentação do título, se o título se reveste de características, né, exigidas pela lei, etc. Mas nesses casos, a alienação fiduciária não tem esse terceiro imparcial, dando uma solução heterocompositiva, fazendo um exame vamos dizer, da pretensão do credor. O credor fiduciário, se ele não recebeu as parcelas, ele manda uma notificação via cartório de imóveis para o devedor tem 15 dias para pagar, não pagou, consolidou a propriedade fiduciária nas mãos do credor. Ele antes só podia vender em leilão, o STJ aceitou que ele adjudicasse para si o bem, e a expropriação é feita integralmente assim. No plano do direito de propriedade, a expropriação se completou. Se o imóvel estiver vago, até nem precisaria do Poder Judiciário, mas, no mais das vezes, o Poder Judiciário entraria em cena apenas para desapossar o devedor daquele bem. E isso me levou à seguinte reflexão. Em primeiro lugar, essas formas de execução, elas seriam taxativas, ou haveria espaço para a gente criar consensualmente outras formas de expropriação também extrajudiciais? Quais os limites para isso? Que tipo de obstáculo de ordem constitucional limitaria o uso desse tipo de instrumento? Que controle o juiz faria disso? Então, a minha pesquisa centrada nesses problemas acabou me levando para caminhos assim bastante até fora do processo, bastante difíceis. Então, a gente sempre parte do pressuposto de que o Estado tem o monopólio do uso da força, impede que os sujeitos satisfaçam as suas pretensões usando a sua própria força, os seus próprios meios, e por monopolizar o uso da força e impedir a autotutela, dá aos sujeitos a possibilidade de se valer da jurisdição. O que é esse monopólio do uso da força? A conclusão a que eu cheguei é que o monopólio do uso da força é da força física. E a força física somente entra em cena quando houver necessidade de desapossamento de bens corpóreos. Pronto, esse é um limite. A gente já deixa ali um canto do sistema que necessariamente o Estado vai ter que intervir. O segundo ponto que me provocou essa discussão é as fronteiras do que seria um direito potestativo e de um direito a uma prestação. Porque a alienação fiduciária é o mais bem acabado exemplo de um direito à prestação que foi travestido de um direito potestativo. E a doutrina aceita com mais facilidade que haja uma realização pelo próprio sujeito de direitos potestativos, o sujeito ativo dessa relação poderia exercer o direito potestativo e a parte passiva se sujeitaria a isso, mas quando se trata de direito prestacional, nós temos normalmente um certo receio de aceitar isso. Então, eu fiquei um mês em Lisboa, em 2015, estudando basicamente direito civil. Teoria, na verdade, é um tema de teoria do direito, né? Com certeza. Eu gosto muito, né, desse tema. Então,
Aí um terceiro ponto, talvez a ideia de uma pretensão de direito material, de uma ação de direito material, e aí a obra de Pontes passa a ser absolutamente fundamental, e os colegas que se debruçaram sobre ela, o nosso querido amigo Pedro, com quem eu tenho live amanhã, talvez a gente dê um novo impulso ao estudo desse tema, porque o que explica esse poder que o sujeito exerce extrajudicialmente, que no limite vai de ponta a ponta, se o bem não for corpóreo, como a expropriação das ações do acionista remisso, nós chegamos efetivamente ao ponto de expropriar e não precisa do Estado para nada. No caso do bem dado em penhor, a Caixa Econômica Federal, se o devedor não vai lá e paga o mútuo, ela executa a garantia, vende as joias que foram lá deixadas em penhor e se satisfaz, não precisa do Estado para nada. Sica, a execução de declaração de vontade já é assim há muito tempo, né? Não por acaso o pessoal nem conseguia ver a execução ali, né? Os italianos da primeira metade do século XX não viam nem a execução, porque era uma coisa tão estranha, né? O juiz poder... Basta o juiz dizer o que o outro tinha que dizer, que está dito. Ora, isso aí, que não tem ato físico nenhum, é quase que uma manifestação simbólica do poder, me parece que vai nessa linha, um pouco nessa linha que você está dizendo. Quer dizer, como não há força física, no caso da execução aí do acionista remisso, é só transferir a propriedade de uma coisa que não tem desapossamento, o mero verbo do juiz, ou de uma autoridade que poderia fazer às vezes de juiz, de alguém que pudesse fazer às vezes de juiz, poderia substituir. Muito boa suas ideias, viu, Sica? Realmente eu acho que você está num caminho aí excelente. E aí eu lhe pergunto, para a gente prosseguir, pelo que eu pude entender, você vê então um espaço para os negócios processuais ajudarem nisso. Eu pude perceber isso. A gente tem toda uma base dogmática construída em torno dos negócios atípicos que perfeitamente poderiam ser utilizados para esse fim. Ou seja, estabelecer mecanismos extrajudiciais e autotutelares mesmo. Então, uma ideia que já foi usada no passado, mas obviamente não levava até o ponto final de conseguir para o credor a satisfação completa do direito. E que isso houve um certo abuso no uso dessa ferramenta e depois, ao longo do tempo, houve uma certa limitação a isso, mas era o devedor outorgar uma procuração ao credor. Procuração essa, que como é condição do negócio jurídico, né, cláusula de um outro negócio jurídico, ela pode ter uma cláusula de irrevogabilidade e que dá poderes ao credor para, em nome do devedor, praticar atos que o satisfaçam. Então, havia no passado, por exemplo, procuração, isso a jurisprudência da década de 70, 80 documentou bem, embora os tribunais tenham decidido banir essa prática, que era o credor receber poderes do devedor para, como seu mandatário, para aceitar letras de câmbio que fossem emitidas pelo devedor. Era um jeito de formar título executivo de forma mais fácil. A jurisprudência baniu isso, e eu acho que nas relações de consumo seria difícil estabelecer esse mecanismo, aí você tem uma proteção do consumidor, mas em relações igualitárias entre empresas, por que não reabilitar a ideia de que um sujeito atribua poderes ao outro e esses poderes se prestam justamente a facilitar a satisfação do mandatário em face do mandante. Muitas vezes a gente usa o terceiro para fazer isso. Então, no campo do estabelecimento de determinadas garantias, você estabelece que o terceiro paga e depois o terceiro se entende com o devedor. É outro jeito de você acelerar a satisfação do credor, e isso é construído consensualmente. E a gente não costuma chamar isso de execução, porque, na verdade, o terceiro vai lá, né, por exemplo, alguém que presta um banco que presta um seguro fiança, um seguro garantia, uma carta de fiança. Esse terceiro, na verdade, ele se presta a tutelar a posição do credor e depois ele se entende com o devedor. A gente não chama isso de execução
Mas nesse conceito amplo que a execução assumiu, por que isso não seria propriamente um mecanismo executivo? É feito muitas vezes, contra a vontade do devedor. O devedor depois vai ter que se entender com o terceiro, com o garantidor. Muito bom. Eu vejo aí uma quantidade muito grande de aplicações para isso, repito, em situações igualitárias, tomados alguns cuidados, mas eu vejo aí, portanto, um caminho que atende a um reclamo fundamental, que é créditos serem recuperados com mais brevidade. Se esses mecanismos funcionarem bem, e os bancos passarem a utilizá-lo, não para pessoas físicas, mas talvez para pessoas jurídicas, estabelecer critérios para que, né, isso dependeria da regulação bancária, sobretudo, os juros vão cair, porque o banco vai recuperar o crédito mais fácil. Claro. Eu me preocupo com as questões da execução muito além do que o CPC prevê, porque há um limite do que a lei processual consegue fazer. Há muitos outros gargalos que nós, processualistas, não vamos conseguir resolver só mexendo no código, né? Claro, perfeito. E acho que essa sua reflexão, Sica, qual é o grande papel dela? Ela limpa o terreno. É uma reflexão de limpeza de terreno. Você está preparando o terreno para que as reflexões se desenvolvam de maneira mais clara. Ou seja, não, vamos acabar com o dogma de que ou não existe execução judicial, ou se existir, ela é inconstitucional. Vamos acabar com isso. Não existe, e ela pode ser constitucional, ela pode estar em conformidade. Vamos agora criar diretrizes para saber até onde isso é possível, até onde isso não é possível, a partir de onde isso não é possível. Eu acho que isso é muito bom. Queria registrar a presença de muita gente boa aqui. Flávia Ribeiro, cuja tese de doutorado foi sobre execução judicial, passou por aqui. Nilson está aqui. Rodolfo Pamplona está aqui. Bruna Braga está aqui. Rodrigo da Cunha Lima Freire está por aqui. Também só da galera que eu vi passar, né? Não consegui ver todo mundo. Agora, eu queria, Sica, se você pudesse falar um pouco, eu me lembro que você falou sobre isso nas jornadas, que é a relação. Eu vou fazer uma relação com outros dois assuntos. Então, se você puder conectar. Execução extrajudicial, smart contracts e autotutela. Eu acho que essa ligação que eu vi você falar, achei sensacional. Se você puder passar para a galera aí, ia ser ótimo. Então, vamos lá. Eu vislumbrei que os smart contracts, esses contratos feitos pela internet, né, de uma economia altamente informatizada, poderiam trazer consigo mecanismos de autotutela do fornecedor do serviço em face do usuário. Então, quando eu peço um carro no Uber e eu cancelo a corrida, o Uber vai lá e me cobra uma taxa por eu ter cancelado. O Cabral, nosso amigo Cabral, deu um outro exemplo bom outro dia, o cartão para abrir a porta do quarto do hotel, ele tem um horário para funcionamento. Chegou naquele horário, o cartão não abre mais a porta, né? Então, nós teríamos, pelo mecanismo dos smart contracts, e aí é tipicamente um caso regido pelo Código do Consumidor, mas que isso está absolutamente no nosso dia a dia e que faz com que o fornecedor do serviço se satisfaça à custa do usuário, contra ou independentemente da vontade dele, efetivamente cobrando uma prestação ou, né, nesse caso, limitando o exercício do uso do quarto do hotel. Eu, em 2018, fiquei um mês em Roma pesquisando temas relacionados a isso. E aí eu fiquei lá a convite da Roma Tre, e na minha última semana eu apresentei toda a pesquisa que eu tinha feito para os professores lá do Departamento de Direito Processual. Então, estavam lá presentes os 3 professores ordinários, né? Hoje ainda são o Giorgio Costantino, o Giuseppe Ruffini e o Antônio Carrata. Aí eles me deram um argumento que talvez, por um lado, possa dizer que os smart contracts não tenham tanta novidade assim, e, por outro lado, poderiam nos indicar que a autotutela já está presente há mais tempo e a gente não percebeu isso. Eles disseram assim, quando você chama o Uber e você cancela a corrida e o Uber vai lá e te cobra, na verdade, isso aí já poderia ser regulado perfeitamente pelo Instituto das Arras. É um instituto antiquíssimo, de origem romana,
em que um contratante retém um pagamento feito pela outra parte do contrato, e é uma hipótese de autotutela. Ele simplesmente se satisfaz a custa do outro. Se o outro não gostar, ele vai para a justiça e questiona. Se o próprio sujeito que reteve as arras perceber que o seu adversário vai questionar se aquela retenção das arras foi adequada ou não, ele pode se antecipar e ir para a justiça e pedir uma tutela meramente declaratória, declarando que aquilo que ele fez antes no plano extrajudicial, retendo o valor, basta. Eu saí de lá meio assim, de fato, eu acho que eles quebraram o argumento meu, dizendo assim, essas hipóteses de pagamento que os smart contracts permitem não seria uma hipótese aqui propriamente de autotutela. Depois, pensando melhor, não. É uma hipótese de autotutela que já existe para nós há muito tempo. E o engraçado, assim, tem um cara que eu mencionei até na live com o Mazei, e é um cara que eu respeito muito, já deve ter lido coisa dele, o Eduardo Yoshikawa. Ele Sim, tem muito. A dissertação de mestrado dele sobre execução extrajudicial. Ele faz uma defesa intransigente, radical da inconstitucionalidade da execução extrajudicial, sobretudo essa execução, vamos dizer, nos moldes mais conhecidos. Por exemplo, a alienação fiduciária em garantia cédula hipotecária, que é típica hipótese de expropriação, uma tutela subrogatória em sentido estrito. E aí, quando ele começa a analisar isso, ele fala assim, olha, mas outras hipóteses, salvo engano, ele chega até a falar do direito às arras, ou se ele não falou no livro, eu devo ter visto isso, algum outro autor que defende a inconstitucionalidade disso, dizendo que a retenção das arras não tem problema, porque, nesse caso, é exercício de direito potestativo. Um dos argumentos pela inconstitucionalidade é dizer assim, uma coisa é o direito à prestação que leva a uma expropriação, outra coisa é o exercício do direito potestativo. Isso pode. Esse é um dogma. Aí é uma inconsistência, tem uma inconsistênciazinha aí, né? Porque, na verdade, e aí é outra maluquice, se a gente for olhar o que é um ato executivo, o que é a penhora? Se o devedor continua como depositário do bem. É só modificação de situação jurídica. É como se os atos executivos tivessem todos natureza constitutiva e não propriamente de alteração no plano físico. Quando eu penho, claro, perfeitamente. O imóvel continua com o devedor, eu vou mudar toda a relação jurídica que existe entre o sujeito e o bem, entre o bem e terceiros, entre o credor e o devedor. Mas, então, se a gente associa direito potestativo com mudança de situações jurídicas, na verdade, nós teríamos uma amplitude muito grande do que é um direito potestativo que gera uma sujeição da parte passiva, né, dessa relação. Então, esse é um ponto que eu ainda não consegui superar. Eu não sei se eu já contei essa história. A ideia era produzir uma tese a respeito desse tema. Como eu não sei se algum dia vai ter algum concurso para eu apresentar essa tese, eu tenho um baita do medo dessa altura, ou, número 1, alguém vai lá e escreve tudo isso e aí a minha tese perde completamente o ineditismo, é um risco muito grande. Ou outro risco muito grande é eu me encher o saco disso e querer pesquisar outra coisa. Aconteceu um negócio... escrever, senão eu vou perder isso. Não, você tem que escrever. Você tem que escrever. Aconteceu comigo uma situação semelhante. Quando eu fui fazer estudar em Lisboa no pós-doutorado, eu fui para tratar de suprécio do juiz. Era uma coisa que eu queria, sempre quis escrever isso. Fui para isso, fui pesquisar isso. Mas depois de 1 ano e meio pesquisando isso, enchi o saco. Eu escrevi sobre cooperação. Não quis mais escrever monograficamente sobre o suprécio do juiz. E Yoshikawa, que é um sujeito de quem eu gosto muito, já li muita coisa dele, esse, por exemplo, esse livro eu não li, o de execução judicial eu não li. Ele defende que presunção legal absoluta é inconstitucional. Então, toda presunção legal absoluta é inconstitucional. Então, ele realmente é usado nas suas ideias. Agora, Sica, um outro ponto, dentro desse mesmo elemento. Em 1996, sai a lei de arbitragem do Brasil. A lei de arbitragem, portanto, naquela época, em 1996. E naquela época se diz: o árbitro não pode executar suas decisões. Não pode.
Pegando o que você me disse aqui já, a sua concepção de execução em sentido amplo, que é a que eu adoto também. Inclusive contra a Barbosa Moreira, por exemplo, Sim. que não defende isso. Árbitros, eu vejo árbitros determinando medidas coercitivas a todo momento. Coercitiva de correção indireta. Né? Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto, faz sentido hoje essa proibição, 24 anos depois, a proibição de que árbitros não possam praticar atos executivos, uma proibição tão peremptória como essa prevista na nossa lei? Eu acho que não. Veja só, todos os arbitralistas, quando... Aliás, qualquer um que tenha se debruçado sobre esse tema, não necessariamente os arbitralistas, mas fala-se lá, o árbitro tem jurisdictio, mas não tem imperium. O árbitro só decide, mas ele não pode impor as suas decisões, praticar atos para a realização forçada da sua decisão, porque existe o monopólio do uso da força do Estado. Essa é a premissa também para restringir os poderes do árbitro. Quando a gente aceita que o árbitro, por exemplo, possa proferir uma sentença substitutiva de declaração de vontade, para usar um exemplo que você acabou de dar, e a sentença arbitral seria um título apto a ser registrado, por exemplo, no cartório de imóveis, né? O árbitro decide que o requerido deveria ter transferido a propriedade imobiliária para o requerente, não fez isso, omitiu a declaração de vontade, a sentença substitui e você registra isso no cartório de imóveis. Aquilo que, né, o professor Dinamarco, outros autores, se acolhe essa distinção também, né, chamaria de execução imprópria, porque seria só um ato de publicidade daquilo que foi decidido. Eu também ponho em perspectiva isso. Será que isso é só um ato de publicidade? Primeiro porque, se você pensar numa sentença judicial substitutiva de declaração de vontade, num processo em que não há segredo de justiça, o ato já é público. Eu levo para registrar no cartório de imóveis, não é para tornar público, porque a sentença judicial sem segredo de justiça já sai pública por natureza. Eu levo para produção de efeitos, para mudança da situação jurídica, considerando que a propriedade imobiliária ela só existe com base na existência de um título registral, eu vou ter que mudar a situação jurídica fazendo o registro no cartório de imóveis. Se eu pegar esse mesmo raciocínio de reconhecer que o árbitro poderia fazer a mudança de situações jurídicas, que isso é considerado pela doutrina de décadas como a tutela constitutiva, e eu trago para a reflexão que eu fiz agora há pouco, de que os atos executivos são, em grande medida, salvo quando tem desapossamento de bem corpóreo, são atos que mudam a situação jurídica, por que o árbitro não poderia tomar esses atos de mudança de situação jurídica? O árbitro poderia, por exemplo, penhorar, avaliar, vender, e eu chamaria a jurisdição estatal somente para fazer o desapossamento do bem a favor de quem tiver comprado o bem. Isso dependeria, penso eu, de lei, mudando a lei de arbitragem, atribuindo esse poder ao árbitro, mas o núcleo essencial, e talvez aí seja a grande sacada, que eu não vi ninguém pesquisando isso, eu já procurei de tudo quanto é jeito e não consegui encontrar, se nós teríamos uma reserva de jurisdição. A gente trabalha com a ideia há bastante tempo de reserva de lei. Isso aqui necessariamente precisa estar previsto na lei. Será que nós temos no nosso tema uma reserva de jurisdição? Questões que necessariamente precisariam ser levadas para o Poder Judiciário? Eu não tenho resposta para isso. Eu estou tentando fazer isso talvez com a reserva legal, mas é difícil. Talvez se a gente fosse buscar nas ações necessárias, né, na teoria das ações necessárias, que são sempre ações constitutivas, todas elas. Pois é. Toda ação necessária é constitutiva. Então, se a gente, talvez a base para poder construir essa ideia de reserva de jurisdição venha da construção das ações necessárias, eu acho. Não por acaso, a ADIM é uma ação necessária. Você não consegue imaginar como não ir ao judiciário para obter aquilo que se busca obter com a ADIM. Agora, mais uma pergunta. Muita gente entrando aqui e tal. Qual o papel dos cartórios nisso?
Os cartórios atuais, os ofícios, as serventias extrajudiciais. Eu acho que eles podem ter um papel importantíssimo. Eu verificaria aí, por exemplo, um papel dos cartórios de um mínimo controle. Porque não dá para dizer que o cartório exerceria, por exemplo, na hipótese da alienação fiduciária em garantia. O cartório, aí sim eu acho que ele é um autômato. Ele só olha os requisitos puramente formais do contrato de alienação fiduciária em garantia para expedir a notificação para o devedor pagar em 15 dias. Mas eu não acharia estranho que as funções dos cartórios extrajudiciais dessem um passo além e eles tivessem algum exame de admissibilidade de medidas que a gente chamaria aqui de executivas extrajudiciais, sobretudo, né, aí, essas de natureza quase autotutelar, em que o próprio credor se satisfaz à custa do devedor, porque aí a gente teria um sujeito imparcial que faria algum tipo de controle prévio que seria necessário para a deflagração da medida e que, obviamente, poderia evitar que situações manifestamente absurdas, injustas, inclusive ilícitas, né, espúrias, fossem concretizadas. Para além disso, é uma reflexão que não tem muito a ver com a execução extrajudicial, com esses temas aqui que gravitam em torno da autotutela. Mas eu acho que os cartórios extrajudiciais tinham muito mais serviços a prestar para a sociedade do que eles hoje prestam. A meu ver, não termos uma base de busca de imóveis em nível nacional, que os 27 estados pudessem ser consultados de uma única vez pelo juiz por um meio eletrônico, é um atraso absurdo, inaceitável. Então, os cartórios precisariam ter esse tipo de informação disponível. Para além disso, eu acharia bastante razoável que todo contrato que fosse apresentado em juízo para ser executado, para que ele seja feito valer, por usar a expressão dos italianos, que ele tivesse que ter sido registrado em cartório. Com isso, a gente teria informações de contratos de gaveta, a gente teria informações de transações que não precisam passar pelo cartório de imóveis, por exemplo, e tudo isso forneceria uma base de dados que tornaria mais difícil esconder patrimônio, por exemplo. Eu teria no cartório extrajudicial um repositório de toda e qualquer transação, e o sujeito pode manter o contrato de gaveta. Agora, se ele quiser apresentar esse documento em qualquer lugar, ele precisaria necessariamente registrá-lo, seja para, por exemplo, apresentá-lo num processo judicial ou para outro fim. Então, o que eu vejo aí é o cartório extrajudicial como uma ferramenta importante, seja para essas medidas de execução extrajudicial, que eles poderiam fazer muita coisa, seja para melhorar a execução nos moldes tradicionais, e, para além disso, é um movimento que já existe para absorver funções que hoje são da jurisdição voluntária. Né? O uso capião extrajudicial, retificação de área, inventário, né? Arrolamento e divórcio por escritura pública. Demarcação e divisão. Já estão absorvendo a jurisdição voluntária. Dá para imaginar, daqui a alguns anos, que a jurisdição voluntária desapareça. Daria para pensar ou nos cartórios extrajudiciais, ou, eventualmente, até o próprio Ministério Público fazer isso sozinho, sem o judiciário. Por exemplo, na gestão das fundações, isso já acontece. Embora esteja no CPC, não passa nada pelo juiz. Daria para fazer isso com, por exemplo, venda de bem de incapaz. Olha, o promotor, quero vender o bem do incapaz. Tá bom, vamos avaliar, autorizo vender. O promotor da curadoria de incapazes expede o alvará e você vende o bem do incapaz sem passar pelo judiciário. De forma que o judiciário fique com aquilo que, né, tirando a arbitragem, ninguém vai substituir, que é a solução adjudicada de conflitos e tal. Então, acho que daria para pensar, né, numa ampla revisão do papel que os cartórios extrajudiciais têm, ampliando funções que eles hoje já vêm absorvendo e repensando algumas funções que hoje eles ainda não têm, poderiam vir a ter. Né? Tem um papel importante. Então, ligando isso que você acabou de dizer, eu imagino que você já tenha examinado o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados sobre o assunto. Podia falar um pouco, pessoal, com as suas impressões sobre esse projeto, inclusive
Porque lá, salvo engano, a delegação, os agentes de execução ali criados, seriam exclusivamente os cartórios. A Exato. mim me parece que não é uma boa opção, mas eu queria lhe Ali, ouvir. salvo engano, acho que era até o que a Flávia, nossa colega Flávia Ribeiro, que você falou que está aí conosco, tinha sugerido, que eram os cartórios de protesto, né? Eu acho que no projeto de lei, salvo engano, ficou dessa forma. Eu já fui um entusiasta dessa ideia, porque eu acho que ele, num primeiro momento, traria uma lógica, vamos dizer, econômica para a execução, no sentido de incentivar o sujeito a buscar os bens e realizar aquela execução por quantia de forma mais célere, porque ele vai receber uma remuneração em função disso. Segundo, isso faria com que né, o judiciário ficasse desafogado de medidas executivas. Então, no primeiro momento, eu achava essa ideia realmente muito boa. Mas depois eu comecei a refletir nos seguintes aspectos. Primeiro, a execução não funciona porque o juiz é moroso em tomar medidas, ou é porque eu tenho dificuldade de encontrar bens? A minha visão, na experiência prática, não sei, não tenho dado estatístico para dizer isso, mas eu tenderia a dizer que o maior gargalo da execução não está em expropriar os bens que foram localizados. Óbvio, isso poderia funcionar melhor, mas é em achar os bens. E a gente não tem mecanismos adequados para encontrar os bens. Por que em Portugal o sistema dos agentes de execução funcionou? A meu ver, menos por conta do agente de execução e mais porque eles centralizaram os bancos de dados de imóveis, carros, embarcações, aeronaves e outros direitos que passam por registro público, centralizaram isso no Ministério da Justiça. E aí lá você tem uma base que o juiz consulta, uma consulta para tudo. Aqui a gente pede o Bacenjude, não deu. Pede o Infojude, não deu. Pede o Renajude, não deu. E mesmo assim a gente nunca vai ter certeza se essas consultas que não encontraram nada, se realmente não tem nada no patrimônio do devedor. Então, enquanto a gente não tiver uma base de dados centralizada, o gargalo de encontrar bens vai ser o mesmo. A gente vai transferir o problema de lugar. Vai sair da mão do juiz e vai para a mão do agente de execução. Segundo, nós temos um procedimento executivo que oportuniza uma série de defesas no curso do processo. Dois dispositivos que ninguém deu muita bola, mas eu acho que eles são revolucionários, que é o 518 e o 525, parágrafo 11, que dizem claramente o executado vai se defender Muito bom isso. da execução. Então, você vai ter, mesmo quando você encontrar... Acho, inclusive, que, me corrija, acho que o parágrafo 11 é seu. Sugestão sua. Não foi meu, não. O parágrafo do 525, não? Não. Na minha mente tinha sido. E aí a gente vai ter que ficar toda hora voltando para o juiz. Será que uma coisa é você ter o juiz tocando a execução e você peticiona e ele decide na hora? Outra coisa é você ter o procedimento executivo na mão do agente de execução e o juiz tendo que ser acionado, essa dualidade de procedimentos, como é na Itália, né? A execução fica na mão do ufficiale judiciário e as oposições à execução e aos atos executivos são autuadas perante o Poder Judiciário, perante o juiz propriamente dito. Essa dualidade, a meu ver, traria algum problema. A gente tem um rol de títulos executivos muito grande, incomparável em termos mundiais. Então, você tem uma execução muito menos segura no Brasil, um risco muito maior de uma execução injusta. Não ter o juiz ali, a meu ver, pode trazer um risco maior. Nós temos medidas atípicas. Os agentes de execução não vão poder determinar medidas atípicas. Precisaríamos recorrer ao juiz. Então, tudo isso me leva a pensar que não é tão simples assim. Eu tenho algum receio de que a gente vai mudar o problema de lugar, o principal problema é não achar bens, e a gente vai criar problemas que a gente não tem, que é né, essa bipartição do procedimento, a execução de um lado tramitando perante o agente de execução e incontáveis incidentes perante o juiz que no final das contas, podem complicar a solução dessas questões que vão necessariamente surgir na execução. Então, hoje eu sou um pouco mais cético com relação a isso. E eu acho que os cartórios extrajudiciais não querem assumir esse papel.
Eu, até antes da pandemia, estava tentando marcar com o José Roberto Gouveia, atualizador do Teotônio Negrão. Ele tem um cartório de protestos aqui em São Paulo. E o nosso amigo Luiz Guilherme Bondioli, né, que trabalha com ele há muitos anos, falou, vamos marcar um dia, a gente toma um café com o Gouveia e ouve a opinião dele. O Luiz Guilherme já me antecipou que ele é contra, que eles não querem assumir essa função. Até porque uma série muito grande de execuções que não vai dar resultado só vão dar trabalho para os cartórios e não vão dar remuneração. Ou a gente onera o cartório, que vai ser, na verdade, quem vai custear uma execução para gratuidade de justiça, ou vai empreender trabalho enquanto não se acham bens, e só ser ressarcido desse trabalho quando os bens forem localizados e expropriados, ou a gente vai transferir essa conta para o exequente, a execução vai ficar mais cara, ou a gente vai transferir essa conta para o Estado. O Estado vai ter que pagar os cartórios. Não existe almoço grátis. Alguém vai ficar com a conta das execuções que não vão adiante. Ou é o cartório, ou é o exequente, ou é o Estado. Alguém tem que pagar esse trabalho adicional que os cartórios vão ter, né? Muito bom. Agora, olha só. Quando o CPC foi pensado, se decidiu logo no D0 que 3 assuntos não seriam tratados expressamente pelo CPC. Processo coletivo, os juizados especiais e a execução fiscal. Porque seriam 3 temas que poluiriam de tal maneira o debate que o código não avançaria. À época, por exemplo, havia acho que 25 projetos de lei de reforma da lei de execução fiscal. A coisa não anda. Em maior ou menor medida, né? Transferir atribuições do juiz para a própria procuradoria. Exatamente. Aí o que aconteceu? Isso não anda, o aspecto econômico e ideológico é muito forte, mas a impressão que eu tenho é que o governo está comendo pelas beiradas. Ele vai aprovando leis avulsas que vão criando uma série de possibilidades extrajudiciais de constrangimento para a busca do crédito tributário. Eu queria saber de você falar um pouco sobre isso, sobre essa execução extrajudicial do crédito tributário, do crédito fiscal. Se você já pensou sobre isso, tem alguma ideia para poder falar com a galera? Então, pensei sim, porque uma hora, no meio das minhas aspirações em torno do tema da autotutela, eu comecei a estudar a autotutela da administração pública, que é um mundo. O mundo. É um mundo. Você pensar quais são os limites para a autoexecutoriedade dos atos administrativos e aí você começa a se deparar com esse tipo de obstáculo. Então, por que em diversos outros países, salvo engano, a grande maioria, pelo menos dos países com os quais nós temos raízes comuns, né, Europa continental, América Latina, a execução fiscal não é feita pelo Estado, pelo juiz, é feita diretamente pelo Estado. Por que o Estado, no exercício do poder de polícia, pode ir lá e lacrar um estabelecimento, porque ele não tem alvará, vai lá e bota um bloco de concreto na porta e fecha. E na hora de tirar um centavo do bolso do devedor, nossa, isso é um absurdo, é um escândalo, né? Essa é uma primeira questão que me chama a atenção. Eu acho que por que a execução fiscal é necessariamente judicial? Porque a lei determinou, mas ela não está no campo, penso eu, de uma reserva de jurisdição que necessariamente deveria ser judicial. Repensando as ideias de autoexecutoriedade dos atos administrativos, repensando a própria ideia de que os atos administrativos são precedidos de um processo administrativo pautado em garantias e um processo administrativo que poderia ser controlado a qualquer momento pelo Poder Judiciário. Portanto, assim, eu não consigo ver nenhum obstáculo constitucional para dar a chave do Bacen Júdi para o procurador da Fazenda Nacional. Se ele, embora não havendo tercietà, para usar aquela expressão dos italianos, né, ele não é um terceiro distante do credor ou do devedor. Ele é um agente do próprio credor. Ele não tem tercietà, mas ele tem imparcialità, ele tem uma situação de impessoalidade em relação ao devedor. Então, se nós estabelecermos critérios para evitar que o procurador
pessoa física, né, o sujeito ali que está com a senha do Bacen Jude, para que ele haja de forma abusiva, então tenha accountability das suas ações, que exista nesse procedimento administrativo fiscal um contraditório efetivo, que oportunize ao devedor realmente apresentar suas razões, que elas sejam levadas em conta antes de que essas medidas possam efetivamente ser tomadas. Eu não veria nenhum problema de fato, desjudicializar os atos executivos. E veja, aí é a distinção entre desjudicializar e desestatizar, que são coisas diferentes. Eu posso tirar do judiciário e deixar na mão de outro ente estatal, que é o caso aqui. Assim como na França, a execução é feita pelos huissiers de justiça, que são ligados ao poder executivo. Ou seja, não estaria privatizando a execução, desestatizando a execução, mas eu estaria desjudicializando, ainda assim deixando nas mãos do Estado, com todo um regime de direito público que já existe, nem precisaria inventar muito para tornar isso mais protetivo para o devedor, bastaria talvez estabelecer ali mecanismos, né, para punição de quem agir errado, para ressarcir o devedor que foi injustamente executado, mas, do contrário, não vejo nenhum problema. Eu iria além, por exemplo, a desapropriação, que gera no âmbito judicial discussões intermináveis. A desapropriação consensual pode ser feita diretamente pelo ente público, não precisa passar pelo judiciário. Quando ela é uma desapropriação forçada, precisa. Necessariamente ter o juiz aí é uma garantia de que tudo vai se dar de uma forma correta se nós tivermos responsabilidade do agente público. Se nós tivermos adequado contraditório na esfera administrativa, eu não temo, não. É como se o juiz de uma vara de execuções fiscais, com 15 mil processos, olhasse com todo o detalhe cada um. É ilusão achar que o juiz faz um super... É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Agora, vamos lá. Estamos caminhando aqui para o final da live. Uma última pergunta, meu amigo Ciro. Você já falou que o CPC de 2015, ele, com base no artigo 190 dele, ajuda a gente a desenvolver a execução judicial pelos negócios processuais. Falou do 139, inciso 4, que abre a ideia de execução. Falou aí das hipóteses de cartório atuando, os cartórios atuando em jurisdição voluntária, em caso de ação voluntária. Eu lhe pergunto, você vê mais elementos normativos que o CPC pode fornecer, o nosso CPC atual pode fornecer para o desenvolvimento desse assunto? Você diz seria uma base? Eu acho que o principal seria isso, Fred. Vamos lá, eu acho que a cláusula de negociação atípica, que muda, né, que inverte o sinal da legalidade e permite que muitas medidas que seriam necessariamente baseadas em lei possam ser criadas pelos próprios sujeitos. Eu acho que o 139, inciso 4º, enterra essa discussão do que é execução direta ou indiretas, todas se completam e se combinam, tudo é execução. Eu acho que o CPC aprofunda a redução da jurisdição voluntária. Se a gente desse passos adiante nessa tendência, a jurisdição voluntária, como a conhecemos, poderia efetivamente desaparecer, ser tirada toda do judiciário, transferida para cartórios extrajudiciais ou para outros órgãos. Eu falei do MP, mas daria para órgãos do Poder Executivo lidarem com isso. Um campo propício para isso, eu tenho uma tese aqui da Itália, de uma professora que eu conheci lá em Bari, a Bárbara Policeu, e que ela fala sobre tutela dos menores no processo. E ela fala como em qualquer país convergem a tutela jurisdicional e a tutela da administração pública, vamos dizer. Então, eu acho que o código não deixa muito clara essa ideia de que um sistema multiportas englobaria algo além da arbitragem ou da mediação e conciliação. Tem outras portas nesse sistema
que poderiam ser Muito bom. realizadas. Então, a autotutela é uma porta, né, baseada em lei ou baseada em negócio jurídico. A tutela pela própria administração pública. Então, você pensar no conselho tutelar praticando atos que tutelem o menor, tal como o juiz poderia praticar também, é outra porta de solução de conflitos. O conselho tutelar pode resolver um conflito sem necessidade do Poder Judiciário acessar. Seria uma heterocomposição administrativa. Talvez seja esse um ponto a refletir, assim, quando o código... É uma boa. Que há um sistema multiportas, que a gente tem que pensar em mecanismos adequados de solução de conflitos, que, embora o artigo 3º fale em arbitragem, mediação, conciliação, mas eu acho que ele abre um caminho para a gente pensar claro. em outras formas, que não apenas essas. Claro. Os meios... Nilton Aragão, que está aí nos ouvindo, ele diz isso, que o artigo 3º, parágrafo 3º, ele é uma cláusula geral de meios de solução de conflito. São só exemplos, outros podem ser criados. E é interessante o que você disse, né? Porque quando a galera fala das multiportas, coloca várias portas, mas eu não me lembro de ninguém colocando nas portas a execução extrajudicial. E realmente é uma outra porta. Muito boa observação sua. Eu mesmo vou acrescentar isso. Vou citar essa live aqui no meu curso, para poder acrescentar essa referência no panorama das portas, que é maior do que a gente supõe. Muito boa sacada. É isso, meu caro. Arbitragem só de fato, arbitragem só de direito. Claro. Que também eu não vejo ninguém estudar, mas assim, o problema é fato. A gente vê os dispute boards, mas ali eles têm uma finalidade de informar o litigante para uma solução consensual. Não, seria o dispute board com poder imperativo. Ele dizia assim, olha, o que aconteceu na obra foi isso. O que vai acontecer do ponto de vista da aplicação do contrato de empreitado ou não é outro problema. Ou a questão só de direito. Olha, as partes estão discutindo qual a interpretação que tem que ser dada nessa cláusula. Vai ter um árbitro só de direito e fala, a interpretação é essa. Ele não analisa que fato aconteceu ou não. É um outro, por que as partes, com base na sua autonomia privada, não podem criar isso? São outras portas que a gente também claro, excelente. Né? Muito bom. Sica, meu amigo, muito obrigado. Excelente. Excelente. Essa live vai ficar no feed do Instagram. Depois vai para o canal do YouTube. Do meu canal do YouTube. O pessoal aí, siga Sica no Instagram, nesse perfil que está aí em cima de onde vocês estão vendo. Siga aí o professor Sica. Better Call Sica. O Better Call Sica, que é o mote de Sica. Todo mundo está convidado aí a assistir, a seguir aí os canais, o canal do YouTube, o canal do Telegram, o Megafone do Processo Civil, o meu canal aqui no Instagram. Obrigado, Sica. Vou passar a palavra para você se despedir e a gente se despedir, galera. Legal, Fred. Primeiro, sempre um enorme prazer discutir contigo. Você é um cara com uma mente muito aberta e sempre é legal encontrar em você um parceiro de diálogo que muitas vezes, quando a gente traz uma ideia nova, há uma tendência, né, das pessoas em rejeitar aquilo que é inovador. Eu gosto de pensar fora da caixa e você é um interlocutor fundamental para isso. Agradecer aí o pessoal que está assistindo. Não sei se o Rinaldo, que está escrevendo, Rinaldo Mozalas, está escrevendo a tese de doutorado dele com o Léo Cunha, lá na Federal do Pernambuco, está desenvolvendo esse tema, ansioso para ler. Já me convidei para a banca dele. Vamos ver se eu consigo botar no papel. Ver se eu consigo botar no papel essas ideias. Até vou esperar o Rinaldo escrever, porque aí eu não vou ter o esforço de produzir um trabalho que vá coincidir com o dele. Aí a gente, depois, eu consigo completar, dar um passo além daquilo que ele chegou. Eu tenho certeza que o trabalho dele vai ser muito bom. Deixo aí um abraço para ele. Fred, de novo, obrigado pelo convite. Valeu. Abraço forte, meus queridos. Até mais. Valeu, um abraço para todos.